E a ideia do tema é justamente a gente falar do mercado de Postgres, de como que está esse mercado. A gente estava conversando, não é isso mesmo, Luiz? Nós estávamos até conversando ali no hall sobre isso aí, de como que está o mercado Postgres, né? A gente tem eu falo a Timbira, minha empresa, a gente tem acompanhado o mercado de Postgres já há mais de 10 anos. E a gente nunca viu tanto serviço, tanta demanda em Postgres como a gente vê hoje. E até é engraçado isso, mas tem muitas empresas que já usam Postgres há 5 anos, 8 anos, que nunca vieram num evento de Postgres. E são pessoas que já conhecem várias soluções de Postgres, já usam há muito tempo. Então, com certeza, são clientes em potencial para consumirem serviços de empresas que prestam suporte, ou mesmo desenvolvimento, consultoria, treinamento, enfim. E a pergunta que eu passo para vocês é: como é que está o mercado para vocês? O Luiz é da Pivotal, ele vai falar um pouco aí sobre a experiência dele no mercado Postgres aqui no Brasil. Então, a gente tem alguns clientes, né? O nosso produto tradicional é o Greenplan, que é o Postgres paralelo, né? Voltado para OLAP Analytics, né? Data Warehouse, Data Science, etc. Mas e que a gente tem alguns clientes grandes, né? No Brasil, banco, telecom. E a gente vê que o Postgres, né? Também entrando agora na nossa linha de suporte, etc., é bem interessante para a gente. A gente tem começado a construir algumas coisas e a gente vê que esses clientes grandes, eles querem sair, né, de Oracle, eles querem sair do DB2, mesmo do SQL Server, né? Ele quer ir para um banco aberto, uma coisa que tenha menos amarras, menos lock-in. E a gente tem criado alguns sistemas com Postgres e a gente percebe que são projetos de sucesso, né? O pessoal lá da consultoria constrói e, assim, projeto bom é aquele que você faz e você nunca mais ouve falar dele, né? Quer dizer que o negócio está perfeito, rodando perfeitamente. Quando você ouve falar, é porque geralmente é notícia ruim, o cliente quer vir reclamar, precisa de ajuda com alguma coisa, né? Alguma coisa não está funcionando. Então, acho que tem sido interessante. Eu tenho ido também em alguns bancos, né? Esses dias eu estava no Bradesco e o pessoal lá também está subindo algumas coisas com Postgres. E agora me falar, e aí, nosso contrato e tal, será que dá para ter suporte com vocês? Falei, dá, né? Porque eu acho que está vindo um pouco uma onda, né, das pessoas quererem ir para bancos de dados open source, né? Então, eu tenho visto esse movimento também, né, nessas empresas grandes, mas por outro lado, eu também tenho alguns clientes que eu vou conversar com eles sobre esse assunto e falar, não, mas o Postgres eu baixo aqui o pacote aqui, o Deb aqui, né, baixo a RPM, instalo e boa. Não precisa de suporte, nunca deu problema para mim. Então, por outro lado, tem várias organizações que o cara parece que não vê valor em ter um suporte, né? Que basicamente isso vai ser uma garantia, né, do cara. Se algum dia tiver algum problema, se tiver alguma dúvida, né, se quiser implementar uma arquitetura um pouco mais sofisticada, você vai ter a quem recorrer, né? Então, até passo a bola aí para os demais aí, que geraria valor, né, para suas organizações, dentro desse contrato de suporte, o que seria? Eu falo, não, isso aí realmente gera valor para mim, eu pagaria por isso. Falar um pouco sobre isso, eu sou da TOTUS, né? Eu falo mais com o Fabrício, né? Ele é mais mentoria nossa lá. A gente usa um pouco eles lá para a evolução que a gente está trazendo do produto. E a gente é o 6º maior mercado de software do mundo, a TOTUS, né? A gente vem crescendo numa linha muito forte. Mas o nosso foco lá não é uma empresa de tecnologia, muitos defendem que a gente é uma empresa de negócio, então você vai encontrar de tudo ali. O produto que eu mexo, a engenharia é o RP Proteus. O Henrique que está comigo aqui também, a gente veio aqui discutir esse assunto e hoje a gente pode falar o seguinte, de bancos eu tenho 14 mil instalações em SQL Server, Oracle eu tenho 2.000, já vai caindo muito. O Postgres, a visão nossa é que Postgres agora vai começar a ter uma demanda muito grande, é uma preocupação nossa, porque o nosso medo é o quê? Faltar braço. E aí, uns tempos desse, a gente teve um meetup sobre isso, né? A gente trouxe cliente e eu trouxe o Teres lá para discutir esse assunto comigo num meetup lá, que eu não queria responder pelo suporte. Eu não queria falar assim, eu, fabricante, Ronaldo,
ou o meu gerente, ou meus diretores respondem por isso. Deixa a comunidade responder isso para quebrar esse medo do cliente. Existe um medo ainda absurdo, muito grande. Na hora que der pau, para quem eu vou ligar? Porque é muito fácil. Você está na Oracle, você tem algum dependendo do contrato, o cara vai te ligar, vai te mandar um patch, alguma correção. Isso vai acontecer. Ou Microsoft é a mesma coisa, o cara vai te soltar um patch lá, um Service Pack, enfim, corrigir isso. Agora, para quem ele vai ligar? Porque muita empresa, o que a gente vê no nosso negócio o cliente está atrás de um CNPJ para por algum motivo processar depois. Se caso der algum problema, o negócio dele parar. Porque assim, RP parado em alguns negócios, cara, absurdamente é muito dinheiro parado. É muito. Tem um cliente que uma hora ele fatura 1 milhão. Imagina ele parar uma hora, um produto desse é 1 milhão parado. Então pense esse cenário. Esse cenário é muito complexo mexer com RP nesse cenário. Então eu trouxe o pessoal da Timbiras para quebrar isso paradigma. Eu não falar como engenheiro, dono da ferramenta, mas espera aí, Thales, responde esse cenário para mim. E o Thales quebrou lá o paradigma lá, cara, no final, a nossa apresentação foi a última, que eu posso falar tinha 250 pessoas, desses 250 pessoas, pelo menos tinham 180 clientes, entre diretor, gerentes de TI, buscando mais informação. E a gente fomentando isso, a gente percebeu que mais pessoas começaram a buscar informações sobre Postgre. Pelo menos nível de chamado, o que eu posso te dizer pelo menos uma vez por semana eu respondo algum chamado. Como que é tombar o meu banco atual para alguma outra plataforma pro Postgre? Como que seria isso? E nós, como fabricante, nada melhor que nós conhecemos o nosso próprio metadado. Então a gente vem trabalhando numa ferramenta de migrar isso de um jeito mais ágil, porque a gente conhece todo o metadado, como que o registro entra, sai, enfim, amarrações de tabela, para que essa experiência seja muito mais prática para ele poder tombar. E nisso, questão de suporte, aí sempre vem aquela perguntinha no final. E o suporte de tudo isso? Né? O que a gente recomenda é comunidade, o portal responde, as pessoas estão muito parceiras, o que eu posso falar estão muito parceiras, estão trocando muita experiência nesse assunto. Eu vim de outros meetups discutindo esse mesmo assunto de Postgre, eu viajo também bastante. E o que eu posso responder foi, nesse cenário trocamos, compartilhando muita ideia e quebrando o paradigma do medo das pessoas estar utilizando. Se você falar de um RP e não para um Postgre, muita gente tem medo disso. Parar um negócio não é tão simples assim. É um estresse absurdo, cara. Neguinho sem dormir, ou sempre tendo uma ameaça. É muito complexo isso. Mas a gente está quebrando esse paradigma para usar. O que eu posso falar também, mais nesse sentido ainda, é um mercado que a gente está estimando crescer aí. Aqueles clientes que não devem migrar o seu licenciamento, as versões anteriores do SQL Server, do Oracle, enfim, a gente está acreditando que esses caras vão tombar para o Postgre. A gente tem uma vez conversa com a Microsoft, eles falaram que o banco que domina ainda o mercado nacional aqui no Brasil é o 2005. É um número muito grande ainda, eles não conseguem ainda tombar. SQL Server? SQL Server. A Microsoft falando isso pra gente, porque eu tenho acesso fácil a um engenheiro da Microsoft, eu tenho acesso fácil a um engenheiro da Oracle. Cara, outros bancos como o DB2 e Informix eu não vejo evolução. A própria... Enfim, eu acompanho muito o DB Engine lá, você não vê uma evolução por eles, né? Então, enfim, é um mundo que... O meu mundo aqui, assim, é uma variedade de coisas que muda, pelo menos a cada 10 minutos, alguém pediu alguma coisa nova, eu tive que cancelar aquela que tava e alguma coisa voltada pro Postgre. Ronaldo, posso... Pode. Não, parênteses. Bom, o Ronaldo comentou essa questão do suporte, eu só vou fazer um parêntese aqui, que isso acontece também com muitos gerentes, eles têm um medo, porque eles estão acostumados àquele suporte tradicional, que é o quê? Eu sou o fabricante e eu dou suporte. Só que no mundo open source é diferente, porque quem é o fabricante? A comunidade. E quem dá suporte? São várias empresas que apoiam a comunidade. Então, um modelo diferente. E às vezes o gerente ele fica com aquele receio, o diretor, presidente, com aquele receio, mas como é que eu vou fazer? E se esse negócio der problema? Eu vou chamar o quê? Essa empresa não é a que faz. E aí, qual a credibilidade disso? Por um lado, é bom essa questão de você poder estar escolhendo a empresa
E como o Luiz também citou aqui agora há pouco, muitas empresas buscam uma solução que não tem lock-in, ou seja, você não fica preso a Oracle ou preso ao SQL Server, você tem a oportunidade de escolher. Se tu não está gostando do suporte da Timbira, tu pode pegar a Pivotal, tu pode pegar a Second Quadrant, é a sua escolha. Tá? No caso do mundo proprietário, tu não tem essa escolha, tu fica com ele mesmo sendo ruim ou não. Então, essa é a diferença do Postgres, e isso que assusta muito o diretor, muito o gerente, porque eles não conseguem entender por que esse negócio é diferente para o caso do Postgres e não é da maneira tradicional, que ele vai lá, compra, alguém dá o suporte, e isso é algo que às vezes é difícil entrar na cabeça do diretor, do gerente. Eu acho que por isso que a gente tem que fazer esses encontros, esses meetups, justamente para poder passar essa segurança para essas pessoas e para convidar eles para virem em eventos como o PGConf, para eles poderem partilhar experiências. Por exemplo, aqui a TOTS, tem outras empresas aqui que são clientes nossos também, que trabalham com clientes grandes, com RP grande, e isso é algo que as empresas têm que vir nesses eventos para poder compartilhar isso, porque se elas ficam lá sentadas na cadeira delas, elas nunca vão entender esse modelo open source. E isso aí eu acho que é difícil mesmo, viu, Ronaldo? Você conseguir colocar isso aí na cabeça das pessoas. Eu vejo um pouco também que algumas outras empresas, várias empresas estão entrando no mercado de Postgres, né, também. Você vê aí o Percona, né, você vê vários bancos de dados baseados em Postgres. E você vê também em procura do LinkedIn, né, algumas pesquisas que a gente tem, a busca, né, por profissionais com conhecimento em Postgres aumentando. Né, e outros bancos de dados, você vê que é uma curva descendente. SQL Server, Oracle, etc. Né? E o banco hoje, o Postgres, é extremamente sofisticado, né? Ele pode substituir tranquilamente esses bancos proprietários, e a extensibilidade dele é muito maior do que esses bancos proprietários, né? Então, tem certas coisas que você consegue fazer no Postgres que você não consegue fazer nesses bancos mais tradicionais. Porém, eu vejo que muitos, né, realmente tem essa questão da garantia, né? Então, cara, eu preciso ter minha garantia. Então, eu vou lá na Oracle. Se eu precisar ir lá e acionar a Oracle, é uma empresa grande, que tem lá um monte de dinheiro. Se eu precisar acionar a IBM, eu vou lá, né, e aciono a IBM. Se eu tiver um problema, eu sei que a IBM vai vir aqui, vai botar 10 caras, vai botar quantos caras precisar em engenharia para resolver o meu problema. Né? Porque são problemas desses, é 1 milhão por hora, né, às vezes até mais. Né? Qual que é o prejuízo? Né? Então, acho que essas entradas de empresas um pouco maiores aí pode fazer realmente crescer o mercado de Postgres no mundo enterprise, né? Que são empresas com utilização mais massiva. Mesmo a TOTOS, né? Massivamente, você vê números inacreditáveis. Né? E a gente tem cliente aqui no Brasil que são grandes, e são clientes que você olha assim, você nunca espera que os caras usem Postgres. Mas o banco de dados é algo estratégico. Tem muita empresa que ela não quer divulgar. É algo estratégico da empresa. E se uma empresa dessa, ela, por exemplo, sai do Postgres e vai para o Oracle, praticamente metade ou boa parte do lucro dela vai embora. Sim, exato. Tem cliente nosso lá que o custo de licenciamento é muito alto, que o cara, ao longo do ano, ele vai ter que parcelar aquele valor, e se a gente pega uma época que estamos com uma baixa demanda e o cara tem que fazer um investimento em licenciamento, ele pode abalar o negócio dele. Então o Postgres ele pode ajudar nesse cenário daquele dinheiro ser rentável para algum outro cenário. Ele pegar aquele dinheiro e investir em capital humano, ou pegar um bônus para os caras de TI aqui, que é a vontade de todo mundo aqui, né? Enfim, é isso que é legal. Ou ele mesmo pegar, uma coisa que eu converso muito com o Fabrício aí da Timbiras, uma vez que a gente estava conversando sobre isso, ele falou, o cara pode pegar a grana disso daí, um licenciamento aí, que eu já vi cliente pagando em torno de 1 milhão de licenciamento. Cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro para os próximos 3 anos. Era um volume monstruoso, tudo bem, do cara lá, do cliente. Mas por 1 milhão, esse 1 milhão ele poderia estar usando para investir em capital humano, ou melhorar as próprias ferramentas do Postgres,
pegar uma ferramenta específica, melhorar para ele, disponibilizar para a comunidade e aquilo trazer mais rentabilidade para o próprio negócio dele. Enfim, é uma variedade de mundos que esse dinheiro do licenciamento, eu acredito, que pode ser investido em uma série de coisas que é um mercado infinito aí que tem pela frente, né? E se você pegar hoje, muita gente está indo para a Amazon, né? O cara não pensa duas vezes em usar um RDS, né? E o cara não tá vendo que ali de trás é Postgres, né? Você pegar lá o Redshift, é um fork do Postgres lá, um milenar lá, a versão super antiga, mas é Postgres. Tem muitas soluções que você vai ver hoje, o próprio Nitiza da IBM é Postgres, né? Então, a influência do Postgres na TI, né, em banco de dados em geral é muito grande, né? O que a gente talvez tenha que fazer é realmente consolidar um pouco mais a comunidade, né? E também, às vezes, convencer nossos chefes a realmente apostar no Postgres, né? Então não dá para não ter suporte, não tem um cara bom aqui de Postgres, então vamos contratar um terceiro, né? Vamos contratar esse seguro, porque também é um dinheiro que retorna para o próprio produto, né? Um ponto de open source que eu vejo, se você pegar a AWS hoje, eles têm, né, uma crítica muito grande, né, com relação aos vários produtos deles, que eles pegam do open source, constroem uma solução proprietária dentro da Amazon e não contribuem praticamente nada com a comunidade, né? Totalmente predatório. Né? Você pegar hoje lá, aqui no Cotimbira, ele desenvolve código para o Postgres, extensões, né? Com a Pivot a gente está sempre colocando correções, né? Tem um Z-Store lá, que é um Columnar Store novo para Postgres, a Pivot que está desenvolvendo. Então, são empresas que contribuem, né? A Second Quadrant, eu li em algum lugar aí que 20% do código é desenvolvido por funcionários da Second Quadrant. Então, se eu vou colocar uma RP em cima de um banco de dados, né, e eu não vou ajudar a garantir o futuro deles, será que eu estou ajudando a garantir o meu futuro? Né? Então, talvez sejam esses argumentos aí, né, um pouco diferente o raciocínio do você estar comprando produto proprietário, que é muito mais uma relação mais de luta, né, de conflito. Quando eu tenho um problema, gera um conflito. Mas não, na questão da comunidade é diferente. A gente pode trabalhar junto para estar cada dia melhor. Né? Então, são talvez uma proposta menos conflituosa, né, de relacionamento entre fornecedor e usuário. Né? Alguém mais? Vamos trocar aqui, pessoal. Tá só nós três aqui falando. Não, quando ela tá vindo aqui para trocar, o que eu posso também falar é o seguinte: as novas experiências que estão cada vez surgindo mais a utilização do Postgres. Um exemplo nosso, a gente é a experiência viva de um cenário que a gente começou a usar um NoSQL da vida aí de mercado, que estava na moda, para um cenário que a gente está desenvolvendo para fazer como se fosse uma persistência poliglota, mas em parte de SQL. A gente tinha um volume de dados para poder avaliar. E aí, belo de um dia, aquele NoSQL, a gente olha para a cara do outro e fala, puta, cara, isso não vai atender a gente tá ferrado. Então a gente precisa ainda do relacional. Aí, belo de um dia, a gente tinha prazo ainda para fazer entrega, né? Então a gente, em 2 semanas, trocou o NoSQL, a parte do NoSQL, e ainda teve que usar o relacionamento, foi pro Postgres. E tá atendendo muito bem a gente nesse cenário. E a gente está falando aí para avaliar queries de desenvolvimento de um banco, nós estamos falando de quase 8 milhões de queries. E cada dia isso cresce. Imagine fazer uma persistência disso toda hora, bater lá e voltar a retornar e ver se aquilo não está performático ou não. Então nós gastamos, foi o quê? Mais ou menos 2 semanas para fazer essa troca. Isso ajudou muito a gente a ter um analítico muito melhor. O Postgres está ajudando muito isso, né? Isso é uma visão que eu vejo também no mercado. Às vezes vai para um NoSQL, mas também ninguém conhece, mas é open source, então vamos pôr, mas está na moda, né? E você vê, né? Não, Document Store vai ser legal. Mas depende do seu uso, né? Depende do uso. Tem benchmark que mostra que usar Postgres com JSONB tem uma performance melhor no mesmo hardware que você usar Mongo, né? Que seria um Document Store. Então, às vezes, a gente também subestima a capacidade do elefantinho, né? O bichinho é fogo. Sim, complementando até o que o Euler falou, eu trabalho com Postgres há 10 anos. A minha empresa, nós somos uma consultoria de RH. E a gente trabalha com partes públicas e privadas no nosso país e 3 clientes na Angola.
Eu tenho uma base de dados de recrutamento e seleção de 320 gigas, de um cliente só. E eu tenho aí mais ou menos 300 clientes. O Postgres nunca me deu problema. Eu gerencio todo o banco de dados dos 3 produtos da empresa. E, com certeza, assim, com a comunidade, acaba ajudando muito. Tem aí a Timbira, tem feito um ótimo trabalho com a gente. Nossa empresa tem essa parceria com a Timbira. Já lançamos vários DBAs aí para o mercado também. E um mês passado, o Cefaz de Mato Grosso gerou no Diário Oficial que uma das ferramentas que eles estavam usando para avaliação de desempenho utilizava Python, Postgres e deu uma força também pro código aberto. E assim, isso está sendo muito legal, porque além do governo estar usando, eles estão mostrando que outras ferramentas estão vindo aí para ajudar. Pessoal, acho que está na hora de trocar a cadeira aqui mais, né? Mais alguém aí que tá vindo? Seguindo a ideia do que vocês estavam falando antes, eu estou numa startup atualmente e a situação que a gente tem é que na época pegaram um NoSQL, eles pegaram um Mongo, por causa de moda mesmo. E... eu chamo isso aí de... tem um colega que fala que os caras decidiam arquitetura, né? Que é a Exadata com Exalogic. Né, era o Golf Based Architecture, né? Então os caras vão lá, jogam um Golf, então vai ser Oracle com não sei o quê. Beleza, agora a coisa andou, acho que os executivos cansaram dessa brincadeira, e agora é o Blog Based Architecture, né? O cara vai lá, lê no blog, aí bota em produção, claro, com um negocinho lá com 10 registros, qualquer jeito funciona. Agora na hora de moer a cana, né? Não, pois é bem isso. Assim, pegaram na época porque estava na moda, o criador da empresa extremamente nova, ele só programava em JavaScript, daí pegou o Mongo, foi, e daí agora a empresa está crescendo. Na real, nos últimos 2 meses a gente dobrou de tamanho. E agora está começando a pegar o problema. Por causa que antes o banco inteiro tinha 2 tabelas, extremamente denormalizadas, cheia de registros, e agora não dá mais. E agora ele decidiu que no próximo mês, ele quer até o fim do ano migrar do Mongo. E eu falei, vamos migrar para Postgres. Eu já mexi com Postgres, eu gosto de Postgres, ele nunca falhou, em casos bem grandes. E eu falei, não, vamos migrar para Postgres, vamos lá. E ele disse, cara, eu não gosto de Postgres. Meu chefe é traumatizado com Postgres. E eu já estava inscrito aqui, eu disse, eu vou ir lá na PGConf, que eu nunca tinha vindo aqui, e vou ver. Vou estudar bastante, não sei o quê, e eu vou trazer resultado, tu vai ver que dá, que é exatamente isso que a gente precisa, porque a gente precisa de um relacional. E ele é super fã de hype e tal, e eu vim na real por conta disso, porque até o fim do ano eu vou ter que migrar um banco de Mongo para Postgres. Agora que você deu a ideia, né? Não vai poder dar pra trás agora, bicho. Não, agora não tenho como. E eu sou a única pessoa dando back nessa ideia. Tem gente que quer tentar fazer relacional com o Mongo. Oi? Não relacional, eles querem fazer várias tabelas. Querem ter quase 10 tabelas em Mongo. Daí eu falei, bicho. Tem cara que quer fazer analítico com Mongo. Se o Arega também ficar sabendo disso, porque senão ele vai atrás dos 2 lados. Pode ajudar. Tá tranquilo. Não, mas o meu chefe já disse, ele quer ir pro relacional. Ele só não sabe o qual. Porque ele não gosta de nenhum. Pô, tá bem perdido, cara. Tem cara fazendo mensageirinha, SQL Server, já vi por aí. Tem cara que o Data Lake, o dele é o Kafka. Sabe, os negócios falam, mano, galera, vamos calma, né? Vamos ver o que é o que aí, né? Um relacional, legal. Qual que é o produto que tem? Quero open source, legal. Quais são as opções? MySQL e Postgres. Qual que é pra qual? Um negócio mais complexo e tal, vou pro Postgres. Um negócio mais simples, vou pro MySQL. Né? Sabe? Mongo, legal. Document Store, transacional, né? Cache, legal. Então, assim, acho que o pessoal às vezes tem muita dúvida e fica querendo reinventar a roda, né? Reinventar a roda de novo, só porque é uma novidade. Só porque tá o Kafka que tá a moda.
Na real, eu tava vendo uma palestra sobre isso de um... Eu esqueci o nome dele. Mas era basicamente um cara falando que o Mongo ele não é novo. Que as pessoas faziam document história na década de 70, na década de 80. E que começaram a largar isso pro relacional. E daí agora voltou. Mas não é... Ninguém pegou isso out of the box. O Postgres suporta JSON GIF, você pode indexar. É o negócio, cara. É mais suave, né? Você pode levar o GIF para o Postgres primeiro, depois começar a trabalhar essa parte do NoSQL para o relacional dentro do Postgres. A questão das funções lá, a gente tem um projeto com isso aí, justamente isso, JSON GIF com indexação. JSON GIF com indexação e é o negócio ali, cara, ó, vou te dizer. Dificilmente alguém elogia alguma coisa de graça, entendeu? O cara fala, olha, tô falando porque eu falei dessa arquitetura e tal, não, porque né, tem uns blogs e tal, tá coisa interessante aqui. E o cara falou, não, pois é, então, aquele nosso projeto lá no final o desenho ficou assim, vou te dizer, ó, uma beleza, tá tinindo, ninguém nunca falou nada, não dá um problema, cara. Falei, caramba, cara, que bom, né? Mas foi o que aconteceu com a gente. A gente nasceu Foi o que aconteceu com a gente. A gente nasceu com o Mongo e essa aplicação a gente tem que migrar pro Postgres. Então foi complexo assim a gente tomar a decisão, mas aí a decisão não foi tão pancadaria igual a gente estava esperando, né? Quem se ferrou mais foi ele aqui, né? Então essa decisão... Vai lá, eu segurei. Mano, meu chefe vai brigar, vocês vão ver, hein? Não, ele tá ali do meu lado. Não, então, essa decisão aí foi mais racional, né, do que emocional. A verdade é, eu gosto do Mongo e gosto do Postgres também. Ele também, tipo, então assim, tomar a decisão, nascer no Mongo, foi mais porque até então, falar o que pode falar, né? A aplicação é um analisador de queries. Ele só ia pegar de uma base de dados onde tem 7 milhões de queries, testar em 3 bancos e me dar um resultado e eu ia guardar esse resultado. Era só isso. Era só isso, né? Aí gostaram, não sei o que, foi ganhando uma complexidade, precisou de um relacionamento. Não dava, chegou uma hora que precisava de um relatório X, não sei o que, uma organização, não sei... Enfim, ganhou uma complexidade maior, precisava de um relacionamento. Aí, a nossa decisão foi ir pro Postgres, né? Então, assim, não deu para fazer essa transição, tipo, levar, trabalhar o JSON, né, no Postgres, a parte não relacional dele, mas porque também, como estava nascendo ainda a aplicação, tudo, então assim, não, vamos levar logo de uma vez, já vamos refazer, né, a modelagem aqui e vamos fazer ele nascer no Postgres. Nasceu no Postgres, tá lá, tá rodando, e tem o pessoal beta lá, né, usando. A minha pergunta, na verdade, o que eu queria trazer já está sendo meio que respondido, né? Que antes estava aqui meio que grandes players do mercado, estava Pivotal, estava Timbira e TOTOS. E aí, de repente, a gente começou a falar de outras empresas, né, que eram menores e começaram a crescer agora. E aí, na verdade, a pergunta que eu tenho é com relação a suportes, né? Eventualmente, essas empresas que estão em amplo desenvolvimento agora, pode ser que elas não tenham dinheiro, né, para contratar um suporte, mas a gente tem a comunidade. Só que nem o caso dele aqui. O cara meio que debe tudo e desenvolve, né? Será que ele vai... Enfim, aí eu queria até jogar essa para os grandes players, né? Se existe, sei lá, alguma possibilidade de como que pode ajudar mais ainda, né, essas empresas que são menores e que estão crescendo, para trazê-las para dentro do jogo mesmo. Primeiro a gente precisa pensar o que é caro, né? O que é caro, o que é barato é muito relativo, né? Então, para um vai ser caro, para outro não vai ser, depende do risco, custo-benefício. Mas a comunidade do Postgres é gigante, então é uma coisa que ele não tem porta, né? Então você pode entrar e começar a usar, e você vai ter, cara, centenas de pessoas que vão te ajudar,
né? Você pode pegar lá nas listas, lá mandar e-mail que as pessoas vão te ajudar. É que talvez elas não vão te ajudar na velocidade que porventura você precise quando você estiver em operação, né? Então você pode desenvolver, fazer todos os seus testes e até o começo da produção sem suporte, porque você não vai precisar de uma resposta imediata. Talvez o que você vai precisar é de uma consultoria, né? Você vai olhar com a Timbira, não estou conseguindo atingir a performance que eu quero, não estou conseguindo desenhar a solução para esse cenário de falha, né? E aí você vai contratar uma consultoria pontual. Posso que você contratar lá 5 dias da Timbira, o cara vai te desenhar lá um negócio altamente disponível, muito louco, que não cai nunca, entendeu? Então... Ajudando um pouco, um teste que eu estava falando para ela que dá para fazer, que eu já fiz e ficou lindo. Entra no grupo do Telegram do Postgres e larga uma pergunta lá para tu ver. Vê se em tipo assim, 5 minutos já não vai ter no mínimo umas 30 mensagens lá para te dar uma ajuda, tentar nortear a pergunta, alguma coisa assim. O que eu acho mais tri da comunidade do Postgres, o que tu pode fazer, tipo, tem Pivotal, tem Timbira, tem outras empresas, Second, mas tipo, o mais tri é que tipo, tu tem a comunidade, ou tu mesmo, tu quer aprender aquilo lá, por exemplo, tem um troço aqui no Postgres que não está funcionando para mim, beleza, tu consegue pegar o fonte, abrir o fonte, olhar, não tem que, sei lá, pedir ajuda pro Papa, mas tipo assim, tu tem o fonte ali, tu consegue ver, tu consegue corrigir, ou entrar em contato na comunidade para pedir uma ajuda também. Isso que eu acho o tri. Porque, tipo assim, tu pega a Oracle, ou SQL Server, o que for, dos proprietários, tu vai dizer assim, tu tem um contrato com eles, que eles vão te dar um suporte e tal, mas eles não garantem muitas coisas que tu imagina, entre aspas, que tu vai ter. Vai lá, uma base tua corrompe lá, quem garante que a Oracle... Acho que no contrato deles não tem isso. Tipo assim, eu garanto que eu vou levantar a tua base de volta. Talvez então o lance seja a hora de migrar, né? Tipo, não esperar crescer demais para migrar. Não, é que nem no nosso caso, que é da TOTS, o que eu tenho que garantir para o meu cliente é cada vez mais ter uma cobertura de testes, aumentar a cobertura de teste para que aquela experiência ruim não venha para o cliente. Então a gente cada vez mais está investindo em automatização de processos. A cobertura dessas automatizações cada vez está crescendo mais. A gente nasceu em SQL Server e agora está indo para o Postgres. A gente também está usando Kubernetes para fazer isso. Dockerização está usando muito também lá. E cada vez mais, para não ter esse tipo de cenário, não chegar a um cenário estressante para o cliente, não quebrar esse volume crescer, o que é feito? É a cobertura de teste. Testar e garantir uma plataforma mais estável. Então, ali no teste, a TOTS reescreveu isso, ela reformulou esse cenário dentro da engenharia, ela investiu bastante dinheiro nesse cenário, né? Ela montou puta de um time para poder tomar conta disso. E aí, qual que é o foco nosso lá? É estressar para chegar ao limite, chegar uma experiência nova para os nossos clientes. Então, a gente vem trabalhando em forte disso. Ela vem divulgando os produtos de automação lá também, para o cliente também aplicar isso no cenário dela. E não tem esse medo mais de poder estar utilizando o produto. Então é testar. E testar com volumes pequeno, médio e grande, porque a gente trabalha em 3 segmentos. A gente pega os 3 segmentos. Cliente de porte médio, grande, micro cliente de porte grande. E assim, a TOTS acredita como que ela acredita no que faz, que é o novo slogan dela esse ano. O que ela fez? A gente teve clientes nossos que nasceu uma empresinha pequenininha, fundo de quintal. O cara virou uma potência mundial que fatura bilhões. Isso tá cheio. É o que aconteceu com a evolução do Brasil, o crescimento do Brasil. E aí é aquela história, aquele cliente era um volume pequeno, ele transformou em um volume grande, então você tem que manter esse volume de teste. É testar. E um suporte enterprise, acho que é mais uma questão, muita gente acha que confunde suporte com consultoria, né? O suporte é uma coisa muito mais voltada a um break and fix, né? O banco parou 3 da manhã, e agora? Entendeu? O banco parou, restartei, não subiu, e agora? Aconteceu uma coisa complicada. Então ele é muito mais, tem muito mais sentido de um seguro, né? E por outro lado, eu preciso de uma feature no produto, né? Quem que vai desenvolver para mim? Quem que vai conseguir fazer os caminhos para isso chegar lá no upstream, lá no Postgres, né? Quem que tem contribuidores frequentes, né? Que consegue montar um patch que eventualmente vai estar no upstream, né? Porque, eu faço um patch, aí fica só o meu proprietário, então eu nunca consigo fazer a atualização da base,
porque o Postgres versão nova não tem o patch que eu preciso para mim, né? Então, o suporte ele é importante. Talvez a importância dele seja mais no médio prazo. Né? Se você vai comprar, você não vai usar amanhã o suporte. Porque você baixa o produto e instala, você não vai começar a usar o suporte no dia seguinte. Né? Então, é mais como você ter um relacionamento com um grupo forte que pode te ajudar e pode te garantir nesses cenários. Né? Ou aconteceu alguma coisa que é complexa, né? Tem que entender do código para corrigir. Eu preciso de um patch, eu preciso de uma feature nova. Né? Então, é mais nessa linha que eu acho que hoje, né, pelo menos uma forma como a Pivotal trabalha. Né? Tem cenários, clientes grandes, que a gente é praticamente uma soft house. Tem um grande banco americano, que eu não sei se eu posso dizer o nome, então não vou omitir, mas é um banco gigantesco, que ele é o nosso maior cliente Postgres. E a gente constrói soluções para eles em cima de Postgres, a gente dá o suporte para eles. E hoje esse banco, né, vai ser Tier 1 lá, ou seja, é um banco certificado por esses caras. Né? Então é bem interessante ver como que essa relação... pelo menos no nosso caso, ela é diferente, talvez porque a gente trabalha com produto open source, né? É muito mais uma relação de cooperação do que você simplesmente comprar um produto, né? Então, acho que é um pouco diferente. Mas é mais nessa linha que a gente fala, quando a gente fala suporte, enterprise é o quê? Deu pau 3 da manhã, para quem que eu ligo? Né? Pra gente que você vai ligar. É tipo um seguro que tu vai ter. Em alguns casos, tipo assim, é um seguro que tu não quer usar, mas se tu precisar, tá... É que eu posso falar o seguinte, minha empresa é uma empresa de negócio. Ela não considera uma empresa de tecnologia, em si uma empresa de negócio. O negócio ele muda muito rápido. Amanhã nasce uma coisa, no outro dia pode ser outro, o executivo, putz, vamos colocar um dashboard melhor aqui, enfim, vamos mudar o negócio. Uma empresa pequena, para ela poder crescer, ela tem que acabar se transformando no negócio dele. Ele precisa fazer uma transformação digital. Se ele não se transformar, vai vir uma startup e vai engolir o negócio dele. É o que vai acontecer. Então, se ele não se transformar, ele não pensar em uma evolução tecnológica, o presidente da Microsoft está declarando que todas as empresas de qualquer tipo de segmento, ela vai se transformar em uma empresa de software. Ela vai ter que ter uma área melhor de software para poder evoluir o negócio dela. Isso eu posso falar que eu estou presenciando esse cenário. E é o que está acontecendo no mercado. Isso nível mundial, tá? Hoje eu te digo, a minha empresa, por exemplo, é uma startup pequenininha, que atende outros clientes lá e tal, mas tipo assim, tudo que é produto que a gente cria para os nossos clientes, a gente procura sempre não usar uma bazuca para matar uma mosca. Essa é a regra que a gente tem, tipo assim, não vou usar o pica-foda lá porque vai ter um custo e tal, mas eu te digo assim, 90% dos nossos casos é Postgres, desde quando o produto nasceu até hoje, quando ele já tomou proporções absurdas, assim, de tamanho. Então, tipo, ele te ajuda tanto quando tu tá iniciando, quanto tu tá indo para frente. Mas no caso dele ali também, ele vai sentir um pouco, mas vai ser uma transição que ele tem que fazer, ele tem que evoluir o produto dele. Então, tipo, tu vai mudando. Que nem o caso da TOTOS, eles começaram de um jeito, mas chegou num ponto que tu evoluiu a ferramenta, o produto, e tu tem que mudar ele. É evolução, é a lei da vida, né? Tu tem que estar sempre evoluindo, né? É por isso que o lock-in é uma coisa perigosa, né, do ponto de vista tecnológico. Às vezes você desenvolve de uma forma a sua aplicação que ela usa muitas features proprietárias do produto. Né? Aí para você sair para outro banco, outra plataforma, você tem que reescrever grande parte do código. Aí fica uma coisa muito difícil e acaba ficando preso. Né? E aí vão dizer que você precisa de um contrato comercial. Aí você está preso lá com uma das grandes, você tem que ficar renovando. Às vezes você está precisando investir em outras coisas, você poderia usar outras tecnologias open mais baratas, você não vai conseguir sair em função desse lock-in tecnológico. Né? Acabou? É isso. Boa. Mais alguma pergunta, alguma coisa o pessoal quer levantar, só para nós encerrar? Valeu, obrigado. Valeu, Valeu, galera. pessoal. Obrigado.